Hoje nós vamos tratar sobre a eternidade. Será que os pais da igreja falavam sobre a eternidade? Será que eles discutiam? Isso não era assunto para eles, né? Será que eles não se interessavam por esse assunto? Né? Com certeza que sim, irmãos. Então nós vamos ver que os pais da igreja trabalhavam esse assunto, né? Eles falavam sobre isso. Então a gente vai agora estudar sobre a eternidade. Vamos falar sobre algumas coisas que os pais da igreja falaram sobre a eternidade. A eternidade começa assim que acaba o reino de 1000 anos. Então muitas coisas ainda vão acontecer antes da descida da Nova Jerusalém. Vamos ver o que eles dissertaram sobre esse tema. Preste atenção, gente, porque tem pessoas que acreditam que a eternidade começa no capítulo 21. Não é isso? Porque vi novos céus e nova terra, não é? Ali começa a eternidade. Não, a eternidade começa no próprio capítulo 20, assim que termina o milênio. Terminou o 7º dia, entrou o 8º dia. Então, no 8º dia, já é a eternidade. Já não tem mais ali, depois do milênio, um outro dia depois do milênio. Depois de acabar o milênio, Satanás é solto e ali já começa a eternidade. Tá? Então vamos ver aqui. No final do milênio, Satanás será solto e os povos serão provados. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, por que desceu, porém? Esse desceu, porém, aqui é muito importante. Porque quando diz desceu, porém, está dizendo o seguinte, eles foram lá com o propósito de fazer peleja, de guerrear, porém isso não aconteceu. Por que não aconteceu? Porque eles sitiaram. Mas na hora de invadir, antes da invasão, veio o fogo. Tá? Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Ou seja, não houve guerra, não houve peleja, não houve um contra-ataque, né? Como vai acontecer lá no Armagedon, como vai acontecer na vida de Jesus, não. Simplesmente não teve ninguém descendo com espada, Jesus vindo com a espada que sai da sua boca, né? Não teve nada disso. O que houve foi um fogo que desceu aí e consumiu a todos. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta. Então, a besta e o falso profeta já estavam lá. Já estavam lá há quanto tempo? 1000 anos. Porque já tinham sido lançados no lago de fogo e enxofre, não é? Assim que eles foram julgados lá no juízo do tribunal de Cristo. Então, a besta e o falso profeta tinham sido lançados lá, aguardaram não, né? Não vão ficar aguardando mais nada, já foram condenados, né? Passaram 1000 anos, e aí agora foi a vez, né, do diabo ser lançado também lá dentro do lago de fogo e enxofre, tá? E serão atormentados, né, de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Ok? Aí é que a gente vai ver o que os primeiros cristãos entendiam, né, sobre os séculos dos séculos. Celso fala assim, Gog e Magog de Ezequiel haverá peleja, sim, porque tem a ver com o Armagedon. O Gog e Magog de Ezequiel é o Armagedon, não é aqui o de Apocalipse 20. Tá? Não é o de Apocalipse 20, porque o Gog e Magog de Ezequiel, se lemos lá capítulo 38 e 39, fala que eles serão enterrados. Vai ficar ali como memorial. Aqui não tem memorial. Né? Aqui o passo imediato, né, Celso? É o juízo. E a Bíblia diz que serão 7 meses para enterrar os corpos que ali ficarem, né, no cemitério de Gog, que a Bíblia diz, né, que é o cemitério de Gog.
Então, esse Gog e Magog, é isso que muita gente se confunde, né? Esse Gog e Magog de Ezequiel 37 e 38, ele não é o do Apocalipse 20. Apesar de usar os mesmos termos, né? E a gente entende que é um líder e as nações que seguem esse líder, o que vai acontecer lá durante a grande tribulação vai se repetir depois que acabar o reino milenar. É a mesma entidade, né? É o mesmo espírito que estava ali na grande tribulação, vai voltar pela soltura de Satanás a enganar, a seduzir essa multidão com Maria do Mar. Qual é a diferença? A diferença é que lá em Ezequiel 38 e 39 é que haverá uma guerra e eles serão enterrados e vão levar 7 meses para purificar a terra. Esse do Apocalipse 20 não tem guerra. E eles são consumidos ali mesmo. E passo imediato a isso é o grande trono branco, aonde eles serão julgados. Tá bom? Aí, ó. Você ouviu, né? Já tem a eternidade. Satanás foi solto. Por quê? Porque acabou o 7º dia, entramos no 8º dia. Tá? E aí houve a marcha pela superfície da terra, sitiaram o acampamento dos santos, mas só fizeram isso, só sitiaram. Desceu, porém, ou seja, não aconteceu nada, né? Antes de qualquer outro ato, já houve a intervenção divina. E aí o diabo foi lançar o lago de fogo e enxofre, né? Onde assim encontra não somente a besta, mas também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite, pelos séculos dos séculos. Olha que interessante, né? Dia e noite. Então, na eternidade haverá dia e haverá noite, tá? Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Então, atenção. Aqui nesse momento aqui, o céu e a terra, eles fogem da presença de Deus. Mas na presença de Deus, quem é que está ali? A igreja. Quem é que está ali? Quem está sendo julgado. Então, existe... nós estaremos sendo julgados em alguma dimensão, que eu não sei onde é, mas não é nem no céu nem na terra. É em alguma dimensão, algum local que a Bíblia não especifica, não fala nada sobre isso. Mas a terra e o céu, eu creio que neste momento ela estará 100% vazia. E estará sendo purificada. Ok? Purificada. Para quê? Para receber o Pai, né, e o Filho e a descida da Nova Jerusalém. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, pôs em pé diante do trono. Claro que essa expressão mortos é para indicar os que ressuscitaram, tá, gente? Que não vai ser um The Walking Dead, né? Vai ficar morto-vivo ali. Quando fala mortos, ele está dizendo o seguinte: vi aqueles que ressuscitaram. Essa é a expressão profética, tá? Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu mar os mortos que nele estavam, a morte e o além, o Hades, e entregaram os mortos que neles havia. Então você veja que o mar entrega os mortos, o Hades entrega os mortos. Então existem almas no Hades, tá? Existem almas ali no Hades, que entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um. Toda a humanidade foi julgada. Aqui não está especificando, mas até as nações que migraram do 7º dia para o 8º, que não morreram, também estarão ali, no grande trono branco. Então a morte e o Hades foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, ou seja, a definitiva, o lago de fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Ou seja, você veja que foram abertos aqui, a gente vai falar isso no seminário, né? Foram abertos aqui 2 tipos de livro, o livro da vida e o livro das obras. Um grupo foi julgado pelo livro das obras e o outro grupo foi julgado pelo livro da vida. Quem foi julgado pelo livro da vida são aqueles que
já tinha um nome riscado lá. E quem foi julgado pelo livro das obras foram as nações que não tinham espírito. Mas os mortos não estariam no Hades? Sim, mas existem pessoas mortas, o corpo, né, ali também nos mares. Ademais, né, há de se entender que o Hades fica no abismo, né? Quando eu digo abismo, não é aquele abismo que está ali no Hades fazendo separação. O mar também é chamado de abismo, né? O mar também é chamado de abismo. E você perguntou, mas os mortos não estariam no Hades? Sim, o texto fala isso, né? A morte, cadê aqui, ó? Os mortos foram julgados. Aqui, ó, perdão, aqui, ó. A morte e o além entregaram os mortos. Então, tem mortos no Hades. Se tem mortos no Hades, né? Que se o Hades entregou os mortos, é porque havia mortos no Hades. Mas seria realmente mar? Então, esse mar aqui, que fala que o mar entregou os mortos, né? Se a gente for pegar o contexto do mar no Apocalipse, o mar de Apocalipse 17, por exemplo, não é mar de verdade, são pessoas. O mar de Apocalipse 22 não é mar, são nações rebeldes. Então, se a gente for pegar o mar do Apocalipse, né, quando se refere às nações, esse mar ali, o mar entregar os mortos, dá a entender também que esse mar aí tem a ver com as pessoas que estão mortas, né, espiritualmente, né? Eles vão ser entregues pelas nações. Pode ser isso, tá? Pode ser isso. Ou uma interpretação mais literal é que as pessoas que estão mortas, mesmo, né, o corpo, assim como os túmulos vão sair os mortos dali, os mares também vão sair dali os mortos. Não vão sair mortos dos túmulos? Também o mar vai sair também os mortos. Se for uma interpretação mais literal. Entendeu? O critério para ter um nome escrito no livro da vida é ser um eleito antes da fundação do mundo. Tá? Esse é o critério. Quem tem os seus nomes escritos no livro da vida? Hebreus 12, 22. Os primogênitos, a igreja, a assembleia dos santos. É o que tem o nome arrolado nos céus. São os primogênitos. Todas as vezes que você vê essa expressão livro da vida, remete à igreja. A comunidade dos santos. Tá? Só a igreja tem um nome escrito no livro da vida. Aí você vê a promessa para aqueles que têm o nome escrito no livro da vida é a coroa da vida, não é? É uma palavra dirigida única e exclusivamente para a igreja. Então, a igreja ela tem esse nome escrito ali. Não significa que eles não terão também uma vida a qual eles vivem eternamente. Não significa isso. Eles também viverão eternamente. Mas o livro da vida é o livro que contém o nome dos primogênitos. Quem são os primogênitos? Os herdeiros do reino. Né? A igreja, no caso, que vai reinar com Jesus. Certo? Agora, as nações que não têm os seus nomes escritos lá, eles serão julgados cada um segundo as suas obras. É diferente, né? E por que foi colocado o livro da vida ali? Foi colocado o livro da vida ali porque teve muitos filhos de Deus, tiveram muitos filhos de Deus que foram reprovados. E por serem reprovados, só ressuscitaram na segunda ressurreição. E todo aquele que não foi achado, foi lançado no lago de fogo e enxofre. Tá? Mas, 2 livros são postos ali. Aliás, vários livros das obras e um livro da vida. Né? São vários livros das obras e um livro da vida. Aí diz assim, ó. E os mortos foram julgados pelo livro das obras, um por um. Acabou o assunto. Aí, um outro assunto. E todo aquele que não foi achado escrito no livro da vida, né? Então, um grupo foi julgado pelo livro das obras, um por um. E um outro grupo foi verificado o livro da vida ali. Por quê? Porque o livro da vida é a prova irrefutável de que essa pessoa, ela era uma eleita e recebeu o Espírito Santo, ela tinha o seu nome arrolado no céu, mas ela negou a Jesus. E o seu nome foi riscado. O nome não achado é um nome riscado. O nome foi riscado do livro da vida. Ou seja, ela não venceu.
né? Ela não venceu. E todo aquele que vencer jamais terá o seu nome riscado no livro da vida. Ela não venceu. Então não está se referindo, por exemplo, a índios, a pessoas que nasceram com problemas mentais, que vão ressuscitar na segunda ressurreição, crianças que foram abortadas, que vão ressuscitar na segunda ressurreição. Elas são vencedoras do quê? Elas não podem ser julgadas se são vencedoras ou não. Não tem o que julgar com esse critério de ser vencedor ou não. Os únicos que podem ser julgados assim são aqueles que estavam como é que fala, né? Paulo fala que nós estamos numa... como é que fala, né? Completei a carreira, nessa carreira, né? De estar correndo essa disputa de um atleta. Ou militando como um soldado, que ele fala, né? Nós fomos alistados. Ou seja, nós fomos alistados. Eu não me alistei, foi ele que me alistou, foi ele que me inscreveu, né, nesse exército. Perfeito? Então, assim, eu sei que é muita coisa, né? Tem gente que está assistindo a live pela primeira vez ou está ouvindo isso pela primeira vez, né? Mas no dia 18, irmão, a gente vai fazer um seminário aqui e aí você vai pegar ponto por ponto, tá? Vai pegar ponto por ponto. No seminário, a partir do dia 18, a gente vai tratar desse assunto com muito mais profundidade. Então não perca, dia 18, a gente vai falar sobre tudo isso daí. Dia 18 não, né? A partir do dia 18, serão 8 aulas, tá bom? E o que Justino Martin ele vai falar sobre esse assunto? Vamos lá. Do que dissemos anteriormente, ninguém deve tirar a conclusão de que afirmamos que tudo o que acontece por necessidade do destino, pelo fato de que dizemos que os acontecimentos foram conhecidos de antemão. Ou seja, o fato de Deus conhecer de antemão não significa que Deus predestinou um fato. Vou dar um exemplo aqui. Judas Iscariote, tá? Você vê que os apóstolos, eles escrevem assim, né? E Judas traiu Jesus com 30 moedas, porque está escrito, né? Então, o que Justino está querendo dizer aqui? Não é que o fato de alguém ter feito alguma coisa não significa que ele já estava destinado a fazer isso, mas sim porque isso já era conhecido de antemão. Ou seja, quando Zacarias profetizou que Jesus seria traído por 30 moedas, não é que Deus predestinou Judas a trair, mas é que Deus avisou para os profetas que Judas, pelo seu livre-arbítrio, iria trair. Entendeu? Há uma diferença muito grande aí. Não é que Deus escreveu, Judas vai me trair, então vai lá, Judas, traia. Eu quero que você traia, senão você vai estar anulando um caráter da sinceridade de Deus. Mas Deus está antecipando um ato que ele viu de antemão que Judas iria cometer pelo seu livre-arbítrio. Entendeu? É isso que Justino ele está defendendo aqui. Por isso resolveremos também essa dificuldade. Nós aprendemos dos profetas e afirmamos que esta é a verdade. Os castigos e tormentos, assim como as boas recompensas, são dadas a cada um conforme as suas obras. Entendeu? Então, você vai ver que todas as boas obras que as pessoas fazem, elas recebem galardão. E as más obras que as pessoas fazem, elas vão receber castigos e tormentos. Se não fosse assim, mas tudo acontecesse por destino, não haveria absolutamente livre-arbítrio. Com efeito, se já está determinado que um seja bom e outro mal, nem aquele merece elogio, nem este vitupério, vergonha. Se o gênero humano não tem poder de fugir, por livre determinação, do que é vergonhoso, e escolher o belo, ele não é irresponsável de nenhuma ação que faça. Mas que o homem é virtuoso e peca por livre escolha, podemos demonstrar pelo seguinte argumento.
vemos que o mesmo sujeito passa de um contrário a outro. Ora, se estivesse determinado ser mal ou bom, não seria capaz de coisas contrárias, nem mudaria com tanta frequência. Na realidade, nem se poderia dizer que uns são bons e outros maus, desde o momento que afirmamos que o destino é a causa de bons e maus, e que realiza coisas contrárias a si mesmo, ou que se deveria tomar como verdade o que já anteriormente insinuamos, isto é, que virtude e maldade são puras palavras, e que só por opinião se tem algo como bom ou mal, ou seja, filosofia. Não tem pessoa boa e não tem pessoa má, porque foi Deus quem fez a pessoa boa e foi Deus quem fez a pessoa má. Então não tem pessoa boa ou má, tem seres destinados por Deus a serem assim. Então, boa e má é pura filosofia, uma vez que o bom e o mal é a causa de um destino prévio, antecipado, que foi feito a ele. Então, ninguém merece honra e ninguém merece castigo, porque a culpa não é dele, a culpa é do destino. Entendeu? Essa é a defesa de Justino. Isso como demonstra a verdadeira razão. É o cúmulo da impiedade e da iniquidade. Afirmamos ser destino ineludível que aqueles que escolheram o bem terão digna recompensa, e o que escolher o contrário terá igualmente digno castigo. Com efeito, Deus não fez o homem como as outras criaturas, por exemplo, árvores ou quadrúpedes, que nada podem fazer por livre determinação. Nesse caso, não seria digno de recompensa e elogio. O que está querendo dizer aqui? O homem não foi feito como um cavalo, um quadrúpede. Cavalo, ou cachorro, né, ou gato. Cada um age por instinto. Um gato não vai agir como um cachorro, e nem um cachorro vai agir como um gato, e nem um cavalo como um jacaré, porque já estão pré-determinados a agirem pelo seu instinto natural. O que difere um animal de um ser humano é que um ser humano foi feito à imagem de Deus, e por conta disso ele tem a evolução de escolha. Por isso nós somos seres feitos à imagem e semelhança de Deus. Por isso nós somos seres que é nos dado o conselho de vigiar, escolhe hoje, pois o bem e não o mal, e por aí vai. Não fomos criados por um destino, para agirmos por instinto, ser bom ou mal, mas tivemos a consciência, por isso que a Bíblia fala de uma boa consciência, a consciência que rege os nossos pensamentos. O que é a consciência? A consciência é o centro do comportamento moral e racional do homem. Então é a lei moral que aponta para mim o que eu tenho que fazer. E eu escolho fazê-lo ou não. Perfeito? Nesse caso não seria digno de recompensa e elogio, pois não teria escolhido o bem por si mesmo, mas nascido já bom. Nem por ter sido mal seria castigado justamente, pois não seria livremente, mas por não ter podido ser algo diferente do que foi. Por que eu estou fazendo toda essa defesa e li todo esse texto de Justino? Porque Justino está defendendo que no dia do juízo as pessoas serão julgadas pelo seu comportamento que eles escolheram viver. Isso é uma pá de cal no calvinismo, que chama aqueles que assim creem de hereges, de pelagianos. Pelágio é quinto século, meu irmão. Justino é primeiro e segundo século. Igual eu estava conversando ontem com um rapazinho lá no TikTok. Que eu estava explicando isso para eles, né? Aí eles estavam falando, mas nem Armínio ensina isso. Eu não estou pouco me lixando para Armínio, cara. Armínio é século XVI. Eu estou preocupado com o que se ensinava no primeiro, no segundo, no terceiro século. O que se ensina no 16º, no 17º, no 18º. Isso daí, para mim, tem coisas legais, coisas bacanas, né? Mas tem muita coisa que só começou a ser ensinado depois da reforma. Então, claro que eu não sou
arminiano, muito menos calvinista. Porque são pessoas que vieram 1.500 anos depois. A igreja ela não começou na Reforma. A igreja ela começou no primeiro século. Começou nessa nova aliança. Então, a igreja do primeiro século, do segundo século, do terceiro século, todos eles criam nesse negócio chamado livre-arbítrio. Você lê o texto descrevendo isso, livre-arbítrio. E daí, eu li esse texto. Por quê? Porque as pessoas que se apresentarem lá no grande trono branco, elas serão julgadas cada um segundo as suas obras. Obras essas que serão computadas. Não é uma segunda chance. Não é uma repescagem. Elas vão ressuscitar e elas serão julgadas por tudo aquilo que elas fizerem em vida. Claro, antes de morrer. Só estava aguardando a ressurreição para que elas pudessem serem julgadas. Se vão ser lançadas no lago de fogo e enxofre ou se elas vão entrar para a eternidade no 8º dia. Entendeu? Maria Guimarães, assim suas profecias? Muitas delas sim. Outras são profecias que realmente, né, elas são incondicionais. Por exemplo, independente se eu vou ser fiel a Deus ou não, Jesus vai voltar. É uma profecia incondicional. Ele vai voltar. A ressurreição vai acontecer. Independente se metade da igreja hoje se apostatar na fé. Jesus vai voltar e a ressurreição vai acontecer. Tá? Então, fomos em Justino, né? Olha aí, ó. Diga então que as almas dos justos permanecem num lugar melhor, e as injustas e mais ficam em outro lugar esperando o tempo do julgamento. Não, se fica em outro lugar esperando o tempo do julgamento, você sabe que Justino Marte, como um bom milenarista que ele é, né? Ou seja, no reino milenar literal, ele sabe que esses injustos e pessoas mais vão ressuscitar na segunda ressurreição. Ó, versículo 11, aqui é Romanos 2, tá? Romanos 2, versículo 11. Diz assim: porque para com Deus não há acepção de pessoas. O texto, quando fala de acepção de pessoas, é referente a julgamento. Porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. E todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Porque quando os gentios, né, que não têm lei, ou seja, qualquer pessoa fora da nação de Israel, que não tem a lei, né, fazem, olha aqui a palavra-chave, ó, fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei para si mesmos, são lei. Então, por exemplo, uma pessoa que não tem a lei ali, mas a consciência dela acusa ela de que matar é errado. Inclusive, existe um tablete, né? Quando eu falo tablete, é um termo que os arqueólogos usam para uma pedra cunhada, né? A mão ali. Que o Hammurabi, ele tinha, que era chamado o Código de Hammurabi. Que esse Código de Hammurabi é mais antigo do que os 10 mandamentos de Moisés. E lá está escrito olho por olho, dente por dente. O que é isso? É um senso de justiça. Tá? Isso é senso de justiça. Então, eles não tinham a lei de Moisés, mas eles já tinham um senso de justiça. Esse senso de justiça é o quê? Vamos ler aqui, ó. As coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei, os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os, no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens, por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. Tá? Então, veja bem. Uma pessoa que não tem um Espírito Santo, que não tem
assiduidade da palavra de Deus ali. Mas mesmo ela sendo do mundo, ela sabe que adulterar é errado. Você entendeu? Ela sabe que adulterar é errado. Tanto é que a maioria, a própria palavra já é forte, né? Por si só. Uma pessoa que é do mundo, ou até mesmo de tribos indígenas, né? Eles sabem que assassinar é errado. Né? Que você encontra uma autoridade espiritual ali é errado. Então são coisas que estão na lei. Mas eles, mesmo sem lei, têm em sua consciência, né, as coisas que são da lei. Porque Deus colocou no ser humano esse freio, essa ética moral. A ética moral foi Deus quem colocou. E aí, no dia do juízo, mesmo eles não tendo lei, essa consciência freia a ação deles. Porque senão, basta a pessoa não ter o Espírito Santo para começar a assassinar, matar, roubar todo mundo. E não é assim. A gente vê pessoas que não são cristãs, não têm o Espírito Santo, mas são pessoas que não roubam, são pessoas que não matam, são pessoas fiéis, tem gente que detesta mentira. O que é isso? É o Espírito Santo dentro dela? Não. É o que Paulo chamou de lei da consciência. E por essa lei da consciência, essas pessoas serão julgadas naquele grande dia. Entendeu? Amém, Maria? Pastor Igor, e as crianças que morrem hoje, qual critério, né, vão ser julgados? Entrarão na eternidade como crianças? Não, elas não vão entrar como crianças, porque elas, se elas serão julgadas, elas precisam estar conscientes, né, do seu julgamento. Então, eu creio que elas ressuscitarão adultas, tá? Com consciência, sabendo o porquê que ela entrou na eternidade. Tá? Porque se elas serão julgadas cada um segundo as suas obras, então elas serão julgadas tendo o poder de ciência, né? De conhecimento do que está acontecendo ali no grande trono branco. Olha a minha mãezinha aí. Está presente, né, mãe? Amém? Glória a Deus, eu entendi. Obrigado. Amém. Isso aí, Maria. Glória a Deus que você entendeu. Vamos lá, então? A paz, Ivone, seja bem-vinda. Ó, Teófilo de Antioquia. A sabedoria de Deus realiza tudo isso para demonstrar, mesmo por esses exemplos, que ele é Deus poderoso para realizar a universal ressurreição de todos os homens. Tá? Teófilo de Antioquia, livro 1, capítulo 13. Além disso, considera a diversidade que há nessas coisas, sua variada beleza e multidão, e como através deles se nos manifesta a ressurreição, sendo prova daquele que um dia se realizará em todos os homens. Aí é no capítulo 2, versículo 14. Então, Teófilo também acredita que haverá uma universal ressurreição. Preste atenção nesses termos, porque a igreja primitiva tinha dois termos para falar de ressurreição. Ressurreição dos santos e ressurreição universal. Ressurreição dos santos é a primeira ressurreição, que é a ressurreição da igreja. Ressurreição universal é a ressurreição aonde toda a humanidade que não ressuscitou na primeira vai ressuscitar na segunda. Sim, eles escolheram também, tá, Maria? Eles escolheram também. Com certeza. Tá? Mas aí é um assunto para uma outra live, eu posso falar também sobre eles num outro momento, tá bom? É até um bom tema para se falar numa live sobre os anjos, né? Mas todos tiveram o poder de escolha. Todos foram provados. Irineu de Leão, ele diz: eu vi um grande trono branco, e aquele que estava sentado nele, o céu e a terra fugiram diante dele, e não se encontrou mais lugar para eles. Então ele descreve a ressurreição e o juízo universais. Tá vendo aí, ó? E Irineu de Leão também é um milenarista, e ele defende a ressurreição dos santos na primeira ressurreição, tá? E ele fala sobre a ressurreição universal. Ressurreição universal, ele atrela a ressurreição de todos aqueles que não ressuscitaram na primeira ressurreição. Desde de Caim, né, até o último que nasceu no reino milenar. Tá bom?
Vamos ler aqui, ó. De fato, depois dos tempos do reino, o que é isso? Depois do reino milenar. Ele diz, eu vi um grande trono branco, e aquele que estava sentado nele, o céu e a terra fugiram diante dele e não se encontrou mais lugar para eles. Então descreve a ressurreição e o juízo universais, dizendo, e vi os mortos, os grandes e pequenos, pois a morte restituiu os mortos que se encontravam nela, a morte e o inferno, Hades, restituiu os que estavam neles. E foram abertos os livros, foi aberto também o livro da vida, e os mortos foram julgados de acordo com o que estava escrito nesses livros, e conforme as suas obras. Depois a morte e o inferno, ou seja, o Hades, foram lançados no lago de fogo, que é a segunda morte. Mas eu coloquei aqui em vermelho, que ele está dizendo que isso é depois dos tempos do reino, ou seja, depois do reino milenar. Depois do reino milenar é que tem a ressurreição, né, universal. É um termo muito interessante de se falar. Ressurreição universal. Afrates da Síria. Agora ele vai falar sobre as penalidades daqueles que forem condenados. Tá? Olha o que ele vai colocar aqui. Também em relação à penalidade, digo que todos os homens não são iguais. Aquele que fez grande maldade é grandemente atormentado. E aquele que não ofendeu tanto é menos atormentado. Primeiro, esse primeiro foi o que eu coloquei, tá, gente? Para poder diferenciar. Alguns irão para as trevas exteriores, onde há choro e ranger de dentes. Mateus 7,12. Segundo, outros serão lançados no fogo, conforme merecem, pois não está escrito que rangerão os dentes, nem que ali haja trevas. Terceiro, alguns serão lançados em outro lugar, um lugar onde seu verme não morrerá, e seu fogo não se apagará, e eles se tornarão um espanto para toda a carne. Quarto, na cara dos outros a porta será fechada e o juiz lhe dirá, eu não vos conheço. E considere que, assim como a recompensa pelas boas ações não é igual para todos os homens, assim também é para as más ações. Os homens não serão julgados de uma só maneira, mas cada um receberá a sua recompensa segundo as suas obras, porque o juiz está vestido de justiça. Então você está vendo aqui que ele está colocando, né, que os condenados, cada um vai sofrer de uma maneira diferente. Não são todos que vão sofrer de igual modo. Tá? Por quê? Porque assim como os santos, cada um recebe uma recompensa pelo bem que ele fez, assim também os maus receberão cada um a sua recompensa pelo mal que eles fizeram. Tá? Então vamos ver aqui, ó. Marcos 12:40. Marcos capítulo 12, versículo 40. Devoram a casa das viúvas e, para disfarçar, fazem longas orações. Esses homens serão punidos com mais rigor. Então, para mim, esse texto aqui de Marcos 12:40 é um texto sem nenhum sofisma, é insofismável. Está mostrando que haverão pessoas que serão punidas com mais rigor. Haverá uma punição maior. E está falando de pessoas condenadas, enganadores, fariseus, hipócritas. Esses hipócritas terão uma punição maior. Então, está de acordo com a Afrates da Síria. Mateus 11, 23, 24. E tu, Cafarnaum, que fostes erguida até ao céu, serás abatida até ao inferno. Porque se em Sodoma tivessem sido feitos os prodígios que em ti se operaram, ou se operaram, teria ela permanecido até hoje. Eu vos digo, porém, que haverá menos rigor para os de Sodoma no dia do juízo do que para ti. Então, uns serão julgados com mais rigor, outros serão julgados com menos rigor, uns serão punidos com mais rigor e outros serão punidos com menos rigor. Tá vendo aí que está batendo com o que ele está falando? Então não é todo mundo que vai receber a mesma punição. Haverá punições diferentes, né, no reino eterno. Aí as pessoas podem perguntar assim, mas aí é muita injustiça a pessoa ser punida eternamente, né? Vamos ver?
o que João Crisóstomo fala sobre isso? Não é pequena a questão que nos é proposta, mas muito necessária, e dos problemas que os homens todos procuram resolver. Se a geena, o que é geena? Lago de fogo e enxofre, é infinita. No entanto, Cristo assegurou que não tem fim nesses termos, onde o fogo não se extingue e onde o verme deles não tem fim. E sei que algum de vós, ao ouvirem tais palavras, ficam entorpecidos. Mas o que fazer? Deus, contudo, ordena que, frequentemente, o anunciemos dizendo, anuncie este povo. Nós fomos deputados ao ministério da palavra e necessariamente somos molestos ao ouvintes, não de bom grado, mas coagidos. Ou, se preferes, não seremos onerosos. Se praticas o bem, não temas. Por conseguinte, é possível ouvir-nos, não só sem aversão, mas com gosto. Na verdade, o próprio Cristo asseverou que é sem fim. E Paulo afirmou, indicando ser perpétuo suplício, que os pecadores sofrerão ruína eterna. E ainda, não vos iludais, nem os impudicos, nem os adúlteros, nem os efeminados herdarão o reino de Deus. Aos hebreus também propunha, procurai a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E Cristo, aos que diziam, em teu nome fizemos muitos milagres, responde, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. E as virgens excluídas não entraram na sala. E aquele que não o alimentaram, disse, irão eis para o castigo eterno. E não me retruques. Onde fica a equidade se o castigo não tem fim? Pois quando Deus faz alguma coisa, deves obedecer a seu plano, e não submeter os seus pronunciamentos a raciocínios humanos. A Adão, na verdade, um só pecado acarretou a morte. Nós, contudo, cometemos diariamente inúmeros pecados. Mas se ele, por um só pecado, sofreu tão grande mal e ficou sujeito à morte, nós que sempre vivemos no pecado, o que não sofreremos? Que em vez do paraíso, esperamos o reino do céu? São questões molestas e causam tristeza ao ouvinte. Estou bem ciente disso, por aquilo que eu mesmo sofro, pois meu coração se comove e palpita. E quanto mais vejo bem fundado o ensinamento sobre a geena, tanto mais temo e tremo. Mas é necessário proferir tais coisas para não cairmos na geena. Em outras palavras, né, o sofrimento ele é eterno. Tá? E aí as pessoas vão dizer, mas por que é eterno? Que maldade! Não devemos pôr os nossos raciocínios humanos aquilo que está revelado. Se é sofrimento eterno, se é fogo eterno, se é dia e noite, se é verme que nunca morre, se é fogo que nunca se extingue, então é eterno. Se fosse algo temporal, a Bíblia diria que é algo temporal. Não iria colocar eterno, iria colocar que iria sofrer por um período ou por pouco tempo. A Bíblia tem expressões assim, quando fala que é pouco tempo, quando fala que é para um momento, quando fala que não é para sempre. A Bíblia fala. Mas a Bíblia diz que é para sempre, então é para sempre. Correto? Irineu de Leão. Todas essas coisas não se referem ao mundo supraceleste, porque diz, Deus mostrará o teu esplendor a toda a terra que está debaixo do céu. Mas aos tempos do reino, quando a terra será renovada por Cristo e Jerusalém será reconstruída. Agora, estamos saindo do grande trono branco e estamos entrando agora na descida da Nova Jerusalém. Eis que desenhei teus muros nas minhas mãos, e tu me estás diante dos olhos. E o apóstolo, escrevendo aos Gálatas, diz, a Jerusalém do alto é livre e a mãe de todos nós. Neste momento não pensa no éon errante, nem em potência separada do pleroma, chamada por únicos. O que é isso, gente? Existem termos aqui que ele está colocando que são termos da falsa gnose, tá? Ou seja, a falsa sabedoria, gnosticismo, pleroma, as potências, né? Éons, o mundo subatômico, o mundo invisível. Ele está dizendo, isso aqui não são coisas invisíveis, isso aqui não são coisas que são alegóricos. Isso aqui são coisas que são reais e literais. Tá? É isso que ele está defendendo.
e sim na Nova Jerusalém, desenhada nas mãos de Deus. E é esta mesma que João, no Apocalipse, viu descer a uma nova terra. Preste atenção que ele está falando que isso são coisas que vão acontecer depois dos tempos do reino. Está aqui, ó, de fato, depois dos tempos do reino. Em hipótese alguma, eles estão acreditando, tá, que a Nova Jerusalém desce no milênio. Para ele, a Nova Jerusalém desce depois dos dias do reino, nessa nova terra. É isso que eu quero que você entenda aqui nesse momento, tá? Que para Irineu de Leão, a Nova Jerusalém desce depois dos dias do reino. O que são os dias do reino? O reino milenar. Depois do reino milenar, a Nova Jerusalém desce nessa nova terra. É isso que ele está ensinando. Tá? Lactâncio. Os que estiverem vivos nos seus corpos não morrerão, mas durante os mesmos 1000 anos ressuscitará uma multidão infinita, e a sua descendência será santa e amada por Deus. Ou seja, depois do grande trono branco, essa descendência, né, ela será amada por Deus. Quanto aos que surgirem do além, irão à frente dos vivos, como se fossem juízes. E os gentios não serão totalmente eliminados, mas alguns serão deixados para a vitória de Deus, para que os justos obtenham triunfo sobre eles, e estejam em perpétua sujeição. Ou seja, não será todo mundo condenado. Muitas pessoas que vão ressuscitarem no juízo, eles serão julgados, né, pelos juízes que os precederam, né? E esses serão deixados com uma vitória para a igreja, para que eles obedeçam aos filhos de Deus eternamente. Ao mesmo tempo, o príncipe dos demônios, que é o maquinador de todos os males, será também acorrentado e permanecerá na prisão durante 1000 anos do reinado celeste, período durante o qual a justiça reinará no mundo, de modo que ele não operará nenhum mal contra o florescimento de Deus. Depois da sua vinda, os justos de toda a terra serão reunidos e após o julgamento, ou seja, depois do juízo final, a cidade santa será estabelecida no meio da terra, a Nova Jerusalém, uma cidade na qual o seu próprio fundador, Deus, habitará juntamente com os seus proprietários, os justos. A cidade que Deus desejou foi construída por ele, mais brilhante do que as estrelas, do que o sol e a lua. Então você está vendo aqui que Lactâncio colocou uma ordem bem definida, mas bem definida aqui, sobre a prisão de Satanás, o reino milenar, o florescimento dos justos, um grupo que sobrevive para que a igreja reine sobre eles, depois o juízo, o dia do juízo, e depois do dia do juízo, a descida dessa cidade que foi construída por Deus, não foi feita por mãos humanas. Qual é a cidade que não foi feita por mãos humanas? É a Nova Jerusalém.